Olá, meus amigos, sou o professor Antônio Pissetti. Vamos continuar no nosso conteúdo de sociologia, né, matéria cobrada aí nas provas, né, da PM do estado do Rio de Janeiro, de 2010, né, 2014 e na próxima prova que teremos aí. Tá? Então vamos estudar com dedicação. Nesse módulo, né, vamos trabalhar agora cidadania, né, e diversidade, comunidade e minorias. Né? Vamos colocar na tela para vocês aí, tá? Cidadania, diversidade, comunidade e minorias, né? Olha, antes de qualquer coisa, né, antigamente cidadania, né, as pessoas que viviam nas cidades, né? Mas olha aqui, ó, um dos fundamentos do regime democrático é o conceito de cidadania. Segundo o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade, fato que devemos entender como cidadania ativa, né? E aí nós temos esse pequeno desenho aí, né? Essa ilustração que está escrito aí, ó. Tudo no mundo está ligado a todos, né? Eu vou interpretar isso para vocês agora aqui. A gente tem que, né, tomar muito cuidado aqui. Vamos interpretar isso agora aqui. Né? Vou falar para vocês agora aqui o seguinte, meus amigos, né? Sabe aquele cracudo que está lá na rua, né? Sabe aquele cracudo que está lá na rua, que, né? Você, pô, se dane esse cracudo aí, não tem nada a ver com isso. Tem. Você tem a ver com isso sim, né? Nós temos, né, que entender que tudo está ligado a todos, né? Isso é um fato. Eu não quero entrar em questões religiosas, jamais, né? Mas as pessoas, né, muitas vezes são muito religiosas e têm um contexto de se tratarem como irmãos, né? E essa é uma compreensão que deve ser feita assim, né? Que essas pessoas que estão passando esses momentos aí, né, nas ruas, viciadas em drogas, etc e tal, temos que pensar que essas pessoas são sim nossos irmãos e que nós temos sim, né, alguma coisa a ver com isso, mesmo que você se sinta distante, né, porque a gente não conhece o histórico, né, a gente não conhece o processo de socialização que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, né, então dentro de um contexto, né, tudo no mundo está ligado a todos, porque só seremos verdadeiramente livres, né, quando todos forem livres, né, quando todos estiverem bem. Eu sempre cito, né, para todas as pessoas que eu trabalho que o mundo, né, ele tem espaço para todas as pessoas. Todo, né, o mundo é muito grande, o mundo tem espaço para todo mundo. Né? Todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo, né, tem espaço para todo mundo. Mas, infelizmente, alguns, né, contextos, algumas relações sociológicas, né, elas deixam a desejar. Existem pessoas que parece que, né, é incrível ali o atrito que existe, mas, né, a gente tem que lembrar que a educação é a base de tudo, né? A educação, o respeito, né? O respeito e a humildade. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, nada mais importante do que a humildade, né? Quando você é humilde, sabe, a sua vida se transforma, né? Então, a gente, né, tem que plantar essa ideia de que tudo no mundo está ligado a todos, né? Não é somente estudar para o concurso, é compreender de fato, né? Inclusive em 2010 foi feita uma questão, né? Eu não sei se ela não vai estar aqui nesse módulo, mas talvez ela esteja lá no fim, né, nas nossas gravações, mas ela foi cobrada, né? Essa questão exatamente aqui, esse assunto é até muito fácil, né? Sobre cidadania ativa, né? Exatamente esse assunto foi jogado lá para dentro da prova, né? Cidadania ativa é você participar. Não basta bater no peito, né, carregar uma faixa, né, achar que você é cidadão. Não. Cidadania envolve direitos, mas envolve também deveres. Cidadania envolve participação, né, você ser ativo, mesmo naquelas questões que você pensa assim, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tudo no mundo está ligado a todos. Vamos passar aqui na nossa tela, vamos ver o que tem aqui. Né? Olha aqui, ó. Organização social e cidadania. Comunidade ou comunidade internacional, para os sociólogos, não designa a mesma coisa que sociedade. Comunidade diz respeito apenas a determinados agrupamentos humanos.
de base territorial limitada, nas quais predominam relações pessoais de parentesco ou vizinhança e possuem laços afetivos, né? Vou falar aqui, orientar para vocês então aqui, vamos lá, né? Olha, quando nós utilizamos o termo, né, comunidade, olha que coisa interessante, né? Você está pensando no quê, né? Em determinado agrupamento. Então você pega, por exemplo, aqui no Rio, vários agrupamentos. Então existe uma comunidade ali, inclusive comunidades às vezes que são, né, inimigas, né, uma das outras, por razões desconhecidas, tá? Enfim, né, nós temos que entender que, né, a sociedade é o todo e que a comunidade são pequenos agrupamentos humanos, né? Então, dentro de uma sociedade, nós encontramos múltiplas comunidades, com o seu legado cultural, né, com suas tradições, seus costumes, suas crenças, sua simbologia, né, seus valores diferenciados uns dos outros, né? Então, está escrito aí, vamos ver aqui, ó, né, repetindo, comunidade diz respeito a apenas determinados agrupamentos humanos, de base territorial limitada, né? Então existem limites, né, nas quais predominam relações pessoais de parentesco ou vizinhança e possuem laços afetivos. Então, se possuem laços afetivos, nós temos que pensar que os contatos sociais são contatos sociais primários, né? Porque tem base emocional, né, experiências trocadas, tá ok, gente? Vamos passar o nosso quadrinho aqui. Vamos passar o nosso quadro aqui. Como identificamos uma comunidade? Olha que legal. As comunidades, elas possuem características comuns que servem para identificá-las como um tipo específico de organização social, né? Então, as comunidades, as características, elas identificam que ali é uma comunidade, né? E a primeira característica, bem interessante e fácil de entender, é a característica chamada nitidez, né? Ou seja, uma comunidade é nítida, ela é bastante visível, né? Porque ela tem limites territoriais. A gente consegue determinar onde ela começa e onde termina, né, do ponto de vista espacial, geográfico, né? A gente sabe, aquela comunidade ali, ela começa aqui, ó, a partir daqui começa a comunidade tal, né? Ali mais para frente já é outra comunidade. Então são, né, elementos geográficos, né, espaciais que marcam o início e o fim, que né, determina a nitidez de uma comunidade, tá? Também nós temos a pequenez, né? Pequenez que uma unidade, né, de pequenas dimensões, quase sempre, aldeia, o conjunto de aldeias, né? Uma comunidade, né, não é a sociedade como um todo. Então ela, né, geralmente você tem uma comunidade dentro de um morro, né, um bairro, talvez faz parte de uma comunidade, tá? A pequenez. Homogeneidade. O modo de vida é semelhante ao da precedente e as expectativas são parecidas, né? Então, objetivos dentro do grupo. Então, imagina o seguinte, nesse final de semana, vou explicar aqui para vocês, nesse final de semana, lá na minha comunidade vai ter um churrascão na casa lá de um amigo. E esse churrascão, né, na laje, né, sabe como é que é churrascão na laje? Uma beleza, vamos falar sério, né? Farofa, criançada cheia de linguiça na boca, né? Aquela farofada, banho de mangueira, aquela delícia, né? Então, né, pagodinho. Então, olha só, meninos, né? E lá alguém, né, da comunidade falou que na próxima semana iria trocar o aparelho de televisão. Então, aquele objetivo de um, né, quando a gente está tratando da homogeneidade, né, geralmente o objetivo de um acaba se tornando também objetivo de outro, né, ou de outros, porque as pessoas vão, né, tendo os mesmos objetivos. Alguém, eu vou estudar para concurso. Aí outro também, eu também vou estudar para concurso. Então, geralmente, dentro das comunidades, a gente encontra essa homogeneidade, né, de interesses, né, de precedências, de expectativas, né? Eu vou procurar emprego, eu também vou. Então, funciona bastante assim, né, dentro desse contexto, ok? Nós temos também, né, as relações, voltando aqui no texto, né? Nós temos as relações pessoais, que predominam os contatos primários, relacionamento por vínculos pessoais diretos, geralmente de caráter afetivo ou emocional. E também, posteriormente hoje, né, muito interessante, os contatos virtuais,
um novo tipo de comunidade, né? Como os fakes na internet, né? Olha, gente, eu vou contar até uma coisa para vocês. Alguns anos atrás eu estava trabalhando, né, lá na unidade do Degrau de Madureira, e durante o intervalinho eu fui numa lan house, né, nem sei se existem lan houses hoje, mas era uma época que tinha as lan houses, né, faz um tempinho, e tô vendo umas garotas lá, né, no Orkut, é Orkut, né, que tinha, e a menina lá, eu, né, sentado aqui na maquininha, mas dando uma olhada com o olhão lá, que tava vendo umas coisinhas meio interessantes lá, enfim. E aí, de repente, a menina acessou lá alguém, né, e elogiou outra pessoa, eu gosto muito de você, você é muito especial, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pimba, aí quando mandou, eu só de olho aqui, aí ela falou pro colega dela, né? Mandou pra garota lá no Orkut, lá mensagem que adorava ela, que ela era maravilhosa, coisa e tal. E aí, logo em seguida, olha pra garota que tá em pé do lado dela e fala assim, eu não aguento, eu odeio essa menina aí. É estranho isso, né? Mas são os comportamentos sociais, né? Os fakes na internet, né? O perigo, né? Tá? Os falsos também. Vamos lá, meus amigos. Novo texto aí na tela para vocês. Novas comunidades e comunidades em crise, né? No mundo atual, novas comunidades estão surgindo. Algumas até denominadas .com, pelo fato de estarem relacionadas à internet. Com o avanço da industrialização e da urbanização, as comunidades tradicionais foram perdendo seu poder de integração. Exemplo, família e instituição em decadência. Mas existe um conservadorismo. Olha, meninos, vou fazer um comentário em relação, né, a esse processo de industrialização, urbanização, em que as comunidades tradicionais estão perdendo, né, seu poder de integração. Vamos lembrar das famílias brasileiras alguns anos atrás, década de 80, né, início da década de 90, horário de almoço, família toda sentava junto, conversava, trocava ideia, pai, mãe, né, aquela família reunida, aquela coisa bacana. Já agora nos anos 2000, né, olha, industrialização, urbanização, eu trabalho, eu saio, então já não existe mais aquele contato, né? Então por isso que se fala que a família, né, é uma comunidade, né, que tem perdido, digamos assim, né, um pouco, né, do seu valor, mas que não deveria, que todos têm que ter consciência. Meninos, coisas muitíssimo importantes na vida de uma pessoa, família, né, família tem que ser preservada, porque realmente é a base de tudo, né? Se você não tem uma, tem que compor uma família aí, e, né, acreditar, porque realmente é muito importante, tá? Nós temos aqui no nosso texto também, né, que hoje, em alguns casos, é uma necessidade imposta socialmente. Alguns comportamentos foram mantidos, mas perderam função. Fim de casamentos e antes submissão da mulher ao homem, né? A mobilidade geográfica e ocupacional tende a retirar as pessoas do lugar da classe social ou da cultura, né? A gente sabe que muitas mudanças, né? Eu vou explicar para vocês. A gente sabe que muitas mudanças ocorreram, né, em relação aos comportamentos da mulher, né? Tanto que se fala em feminismo, se fala um monte de coisas aí, tá? As pessoas têm todo o direito de expressar suas opiniões, né? Trocar ideias, né? E repito, o que não pode faltar é o respeito, né? Porque nós seres humanos, né? Nós somos pessoas com funções diferentes, né? Então a gente tem que compreender que cada pessoa se encontra dentro de sua função, etc. e tal. Eu vou até abordar um pouquinho isso posteriormente, quando a gente tratar aí do mundo, né, financeiro, econômico, que é um dos tópicos aí que a gente tem que ver na provinha de vocês aí, tá? Na verdade, é os fundamentos econômicos da sociedade, né? Tá ok? Mas é interessante, né, a gente ver que dentro desse processo de urbanização, né, industrialização, a mulher tem trabalhado mais fora. A mulher está trabalhando, né, muito mais do que trabalhava lá no passado. Claro que ainda não existem condições de igualdade, um monte de coisa, salário, etc. e tal. Mas a mulher está inserida no contexto que não estava antes. E essa inserção, esse contexto atual, está mudando, inclusive, o perfil populacional do país. Porque você consegue observar, né, que a mulher trabalhando fora, devido ao processo de industrialização, mercado, urbanização, etc., está fazendo um número menor de filhos,
né? Os casais, de uma forma geral, estão fazendo menos filhos exatamente por quê? Por causa, né, das mulheres, que estão se cuidando mais, trabalhando mais fora, né, estudando muito, as mulheres estão estudando muito também, o que é muito positivo, né, tá? E essas alterações, né, elas são significativas para a sociedade como um todo. Vamos avançar aqui no nosso quadrinho aqui, Vivendo em Sociedade, nosso texto que está aí na tela para vocês, que é a sociedade, né? Já falamos bastante disso, mas está aqui, ó. Sociedade refere-se à totalidade das relações sociais entre os seres humanos, todas mesmo. Segundo o sociólogo alemão Ferdinand Tönnies, enquanto a comunidade está ligada internamente por uma vontade coletiva natural, na sociedade predomina a vontade racional, deliberada, proposital. E aí, né, voltamos a um assunto que inclusive já estava, né, anteriormente no nosso conteúdo, que é a formação da sociedade comunitária e a formação da sociedade societária, né? Sociedade comunitária, aquela sociedade do camponês, da vida rural, com laços, né, de amizade, né? Já a sociedade societária, aquela sem muita importância, né, em relação ao coletivo, né, o empresário e os clientes, né, o cobrador e a trocadora lá no ônibus, que não tem aquela base emocional, tá? Então, é a sociedade societária, né, que ocorre aonde? Ocorre nas grandes metrópoles, tá? A gente tem aí no texto, né, disponível para vocês, nas grandes metrópoles, são transitórias, né, a sociedade societária, repetindo, nas grandes metrópoles, são transitórias, superficiais e impessoais. Um fenômeno urbano atual é o crescimento do número de singles, né, ou pessoas que optam por viver sozinhas, tá? Minorias, né, a gente sabe que todo mundo já está, né, conhecedor desses assuntos relacionados a minorias, né? E aqui nós temos a definição de alguns grupos na sociedade que ainda sofrem por preconceito ou falta de esclarecimento por parte de algumas pessoas, negros, homossexuais, ciganos, né, dentre outros, e ainda passam por situações de humilhação e constrangimento que podem e devem ser evitadas, né, essas situações de constrangimento. Numa sociedade civilizada, por assim dizer, o respeito à diversidade e à escolha individual devem ser entendidos como princípios, né? Eu, inclusive, coloquei essa frase aqui, que eu pensei nela, exatamente porque, né, numa sociedade civilizada, temos que ter o princípio, né, do livre-arbítrio, se for assim dizer, já que as pessoas têm direito a fazer o que quiserem de suas vidas, e o importante é que todo mundo seja feliz, né? Seja feliz dentro, claro, daquilo que vai te fazer bem, né? Também nós temos que cuidar dos excessos, né? Tudo aquilo que é feito em excesso, a gente sabe que nunca é bom, né? Excesso sempre é uma coisa complicada, tá ok, meus amigos? E vamos ver se nós temos mais uma coisinha aqui. Não temos mais uma coisinha aqui por enquanto. E acabamos esse módulo aqui, não é? Então, mais uma vez, desejo a vocês aí bons estudos. Apesar de, né, parecer alguns conceitos, né, parecerem conceitos simples, muito cuidado. Saiba de fato, né, estude, conheça, se dedique, porque na hora da prova, depois de lá 30 minutos de prova, as coisas já começam a embaçar, né, a pessoa já começa a ver coisa, tem que ler a mesma questão 3, 4 vezes, então tenha segurança, saiba, né, os conceitos, estude, veja, reveja, porque eles serão cobrados na sua prova. Boa sorte a todos, até o próximo tópico aí com vocês.